Oi, gente. Então, tô voltando aí para a gente continuar essas reflexões dos passatempos peregrinos. E hoje vai ser um episódio muito especial. Eu vou trazer a história da segunda viagem que eu fiz para a Índia. Não vai ser a história, né? Vai ser uma história que aconteceu nessa viagem, que apesar de curta, foi uns 10 dias só na Índia, mas ela foi muito intensa e tem muitas histórias. Então eu vou trazer uma história para fazer continuar essa reflexão que a gente estava fazendo sobre a relação da questão da viagem com a nossa busca, né? A busca interior, assim, né? A busca do conhecimento espiritual, se é que a gente pode chamar assim, né, e de como a gente pode se ajustar, elevar nosso estado de consciência, porque à medida que a gente aprofunda a visão de nós mesmos, a nossa visão, né, da realidade externa, ela também se aprofunda e aí a gente passa a enxergar a realidade de acordo com a mesma profundidade com que a gente enxerga nós mesmos, né? E aí tudo pode se transformar, né? Na segunda vez que eu fui para a Índia foi em 2013, fevereiro de 2013, foi inclusive coincidiu no Brasil com a época do carnaval. E eu fui com meu pai e fui com outras dois fotógrafos, né, o Petros e o Daniel, que fizeram um trabalho assim de registro, de documentação dessa viagem. E foi a primeira vez que eu fui com meu pai finalmente para a Índia, né? E a gente foi para presenciar Maha Kumbh Mela. Esse evento, a Kumbh Mela, ele daria para fazer um vídeo específico, assim, só para contar assim o que é a Kumbh Mela, né? Mas eu não vou fazer isso agora. Por hora basta saber que assim é simplesmente a maior aglomeração, tá no Guinness, a maior aglomeração de pessoas da face da Terra. E é uma festa, é um evento que acontece é, a cada 4 anos em 3 lugares diferentes. Só que esse evento que acontece em Allahabad é chamado da Maha Kumbh Mela, que acontece de 12 em 12 anos. Então é um evento astrológico, é um evento que está ligado a um evento astrológico que de 12 em 12 anos se completa um ciclo e aí você tem um alinhamento planetário que propicia a ocorrência dessa Maha Kumbh Mela, que fica geograficamente ali em Allahabad, né, que é a cidade que está no encontro do rio Ganges com Jamuna, que eles vão caminhando paralelo ali na região ali, no interior ali do continente ali da Índia, até uma hora que eles finalmente se encontram nesse ponto em Allahabad. E no encontro do Ganges com o Jamuna, você tem a nascente do Sarasvati, né? Então é o Triveni ali, né? O nascimento, o encontro de três rios sagrados. E é um local que tradicionalmente é, é assim, é o maior evento, tentando resumir, né? É o maior evento de peregrinação do planeta. É assim, o maior em termos de participação e de número de pessoas, né, que participam. E o mais antigo, que se tem notícia também. Né? Não se sabe ao certo quando que começou. E é um evento, é uma coisa muito difícil de descrever. Assim. Quando a gente chega lá, eu cheguei. É, a gente chegamos em Delhi, pegamos um trem em Delhi até Allahabad. E aí a gente chegou lá, já tava assim. São 50 dias de festival, tá? Pra vocês terem uma ideia. Então começa numa lua nova e termina na outra lua cheia, né? Passa por uma lua cheia, tem uma lua nova no meio e depois a outra lua cheia. São 50 dias. E aí, nessa lua nova, né, que se chama Amavasya, né, em sânscrito,
É o dia culminante, é como se assim, no Amavácia você tem a culminação desses 50 dias de festival, onde se tem um descenso do Amrita, o néctar da imortalidade, que descende naquele ponto ali, e todas as pessoas que estiverem ali em volta e tomarem um banho ali no rio, no encontro das águas, na região do encontro das águas, nesse período, tem a garantia de liberação, né, dos ciclos, né, de nascimentos e mortes, né, da roda das encarnações, né, e você se libera da existência material, do sofrimento, da influência de Maia e se ascende eternamente para o mundo espiritual, assim, né? É mais ou menos isso, assim, a motivação, né? É uma promessa, assim, de expurgação, de limpeza de todos os seus karmas, assim, de se beneficiar espiritualmente, mas é um negócio tão forte dentro da cultura hindu, é algo tão forte que é, assim, muitas pessoas acreditam que nasceram na Índia, entendeu? Para poderem participar, terem a possibilidade de participar ao menos uma vez na vida desse evento, assim. Então tem gente que acredita que é um objetivo da sua vida, nessa encarnação, participar dessa Kumbh Mela e tomar banho lá no Sangam, né? No dia lá do Maha Snan, do grande banho desse festival da Kumbh Mela. Então é uma loucura, porque assim, ó, nessa Maha Kumbh Mela de 2013, né, a próxima agora é 2025, essa que a gente foi o cálculo foi que durante os 50 dias de festival passou ali pelo lugar, né, porque forma um grande banco assim de areia, assim, uma grande praia de um lado e do outro das águas assim, e ele forma um grande acampamento, assim, uma grande cidade de pano, né, que assim, acampamentos e pessoas e peregrinos e sadhus, nagababas, renunciados e tudo que é tipo de linhas religiosas, gurus verdadeiros, gurus falsos, charlatões, yogis místicos, qualquer, tudo que tiver, se puder imaginar, tá lá. E assim, durante os 50 dias de festival, o cálculo foi que passaram 200 milhões de pessoas ali no lugar, de peregrinos, né? E sendo que só nesses 3 dias, que é considerado assim a semana, né? 3 dias antes, 3 dias depois do Amavasya, né? Da lua nova ali, que é considerado os dias mais auspiciosos para o banho, né? Durante os 3 dias principais foram calculados 60 milhões de pessoas reunidas de uma só vez, assim. E foi justamente os dias que a gente estava lá. Pra vocês terem uma noção do negócio, assim, muito difícil de descrever, assim, o fenômeno, né? E aí você vê gente vindo. Quando você chega em Allahabad, a, já é difícil de você sair do metrô, assim, porque a estação já está congestionada, né? E aí quando você chega a um movimento, a um fluxo de seres humanos, assim, que às vezes a gente acha assim, carnaval, né? Os nossos amigos lá, os fotógrafos lá baianos, né? Tinha referência assim, tipo Carnaval de Salvador, né? Mas tipo, não tem nada que compare, assim, em termos de aglomeração, de fluxo de pessoas. A gente não sabe o que é. A gente, talvez, assim, quem já foi num estádio e tal, tem uma referência, né? Mas estádio é o quê? 50, 100 mil pessoas, né? Ou numa manifestação dessa de rua aí, né? Política e tal, que dá isso aí, 100 mil no máximo, cento e poucos mil. Também é pouco para ter uma noção do que é o negócio, o fluxo, assim. E aí você vê gente de tudo que é tipo de lugar, e peregrinos, e clãs, famílias que viajam juntas, gente que vai em a pé, sabe sei lá Deus da onde, um amarrado no outro,
para não se perder na multidão e muitas coisas, muitas cenas, né? Eu fui pro hotel, a gente chegou em Allahabad, assim, e fomos pro hotel. E lá do hotel eu ficava toda hora, eu chegava assim do quarto do hotel, olhava pra janela e na frente do hotel tinham pessoas passando. Que o hotel era assim, entre a estação e esse local onde as pessoas se reuniam lá, né? O que chama do Sangam, né? O grande Sangam, assim. Aí toda hora que eu olhava pra janela era um fluxo de pessoas. É gente chegando, gente chegando, gente chegando, gente chegando, gente chegando, gente chegando. Toda a hora, né? Um fluxo. Isso foi a primeira coisa que eu fiquei muito impressionado, assim, que é, inclusive de madrugadas, eu acordava assim de noite, de madrugada e ia olhar na janela e tinha, não parava, não, stop, assim, parada tipo, gente, peregrinos, movimentos, peregrinos, gente. E aí eu, assim, a gente no segundo dia, não é, que a gente tinha chegado, no segundo dia em Allahabad era o dia que estava programado para a gente finalmente ir ao Sangha, né, ver aquilo tudo. E aí eu confesso que eu fiquei, comecei a ficar assustado, assim. Eu falei, cara, que isso, velho? Você começa a dar aquele friozinho na barriga, né? Porque eu falei, gente, pra caramba, que isso? Então a gente foi lá no segundo dia, né? E reconheceu o lugar, entender um pouco ali a dinâmica da coisa, porque eu acho que no terceiro dia que a gente estava lá ia ser o dia que finalmente ia ser o grande dia, porque aí aquelas coisas, né, da astrologia védica, você tem os cálculos precisos, assim, 1h04 da madrugada era a hora, o horário exato do Amavasya, né, o ponto da lua nova, e que era o ponto culminante dos 50 dias de festival e tal. Então a gente foi para reconhecer, porque no dia seguinte a gente ia voltar para pernoitar lá, para passar a madrugada, tomar o banho na hora do culminante, né? E virar a noite lá. Então a gente chegou no dia seguinte, né? No terceiro dia, fomos assim já de noitinha, resolvemos ir de noitinha pro Sangha e aí passamos a noite lá, né? Enfim, aí chega lá, eu não vou conseguir assim trazer muita descrição, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, mas você chega num mar de gente, aí você acha seu lugar ali né, na praia e fica ali esperando acontecer alguma coisa, assim, um monte de gente tá ali, você tem que ir meio que ir esperando as coisas ir acontecendo, o fluxo, né? Você tem que seguir o fluxo ali, porque você não tem mais vontade própria no meio daquela multidão, né? Mais uma coisa que chama atenção é que, assim, apesar dessa multidão toda, era um evento extremamente pacífico, né? Extremamente pacífico. E você, porque assim, a gente quando tem, né, aglomera assim, a gente imagina já aquela coisa, né, aquela confusão de gente, tumulto e muito pacífico tudo, muito tranquilo. É claro que teve momentos de tensão por conta do número de pessoas, né? E aí eu vou contar já na frente o que aconteceu. Mas é assim, lá para um determinado momento da madrugada, justamente perto aí da culminância, é, o, começou a chegar uns soldados do exército, né, montados assim com a cavalaria e que eles iam passando com apito e mandando as pessoas levantarem para elas começarem a se movimentar, porque tem um policiamento ali que fica tentando controlar um pouco o fluxo, porque eles já têm ali um cálculo, né, de gente que está chegando, então tem muita gente chegando, muita gente indo, né,
um fluxo muito grande, então eles ficam ali nos pontos de gargalo para não dar muito congestionamento, né, de gente, engarrafamento de gente, assim, né? E aí e é um lugar que assim já tem toda uma estrutura, né? O estado, né? Chega ali, o governo prepara tudo, tem iluminação pública, né? Então fica tudo muito iluminado e enfim. É, e tem esse policiamento também. Aí vimos que chegou nossa hora, levantamos, vamos nessa, né? E pá, já tava um friozinho ali, porque naquela época ali ainda é inverno, né? Então, na beira do rio ali, um friozinho, a gente foi indo opa, vamos pegar uma onda dessa aqui, né? Você tem que achar uma corrente de gente ali, entrar nela e ir navegando no fluxo, né? Até a beira do rio. Aí chega na beira do rio, é isso, chegou lá, dá o tibum, espera seu momento ali, tira a roupa no meio daquela friaraca, no meio daquela multidão, eu e meu pai. A gente já foi tirando a roupa, a gente tava com 5 ou 6 pessoas, porque tinha os 2 fotógrafos, um outro indiano que a gente contratou para ajudar a gente, auxiliar, acompanhar a equipe, assim. E um outro, um europeu lá, acho que era francês, que tipo, colou lá com a gente e ficou lá, né, assim, junto, acompanhando aí, junto com a gente. Aí o pessoal juntou assim, a gente tirou a roupa, né? Ficamos só com as roupas de baixo assim e fizemos um montinho, o pessoal ficou em volta do montinho tomando conta e cada hora ia um para tomar o banho, né? Aí chegava ali na beira, tinha um ghat, né, que eles chamam assim, que é um lugar apropriado para você descer até a água e ele uau, dá aquele tibum ali. E aquela água gelada e pá, e aí aquela gritaria, porque cada um que sai gritando lá, Gangamai, Gangamai, Har Mahadev, Mahadev, Shambho, aquela coisa toda, né? E aí a gente saímos de fervendo assim, né? Depois daquele banho gelado, a gente pegou um pouco de água, uns 2 galões de água também para levar daquele momento ali do Maresman, cantando uns mantras e tal, e vestimos uma roupa e saímos dali e fomos tentar se aquecer em algum lugar e tal, que tinha umas fogueiras, uns pontos de fogueira assim, em volta, saímos ali da muvuca, fomos para um lugar mais de quebra. Enfim, passamos uma noite com bastante frio nessa noite. E aí quando o sol começou a nascer, foi uma cena assim muito incrível, porque e foi aparecendo, né, assim as caravanas, os sadhus, né, que são aqueles homens renunciados que às vezes vêm do seu isolamento só para essa ocasião, chegam nus, com corpos cobertos de cinzas, caravanas assim dos grandes gurus, os maharajas, né, e tudo. Então teve uma hora que eu olhei assim, pareceu que eu fui levado para uma dimensão de uma outra dimensão de tempo, assim, sabe, para um tempo ancestral, assim, um tempo, uma outra era, assim, né? É muito incrível ali, assim, o tempo dá uma dilatada, assim, né? E aí, depois daquilo tudo, a gente, eu e o meu pai, a gente tava meio em êxtase, assim, né? Meio, cara, tentando assimilar aquilo tudo que tinha acontecido. A gente tava querendo ficar lá. Só que a galera já tava na pilha pra voltar pro hotel, né? Cansado, normal, né? Os caras também trabalhando, né? A noite inteira ali fazendo imagem e tal. Aí a gente resolveu voltar. Só que o que que acontece? Era o dia seguinte do grande dia. Então aconteceu um problema, porque teve muita gente que tinha, igual a gente, tinha já tomado banho e estava saindo, e muita gente chegando.
Então, aconteceu um contrafluxo, tanto que teve um acidente nesse dia na estação de Allahabad, porque tem aquelas passarelas que você tem assim, que você passa por dentro de uma grade assim, e ali congestionou a passarela. Muita gente vindo e vindo, era tanta gente que uma hora abarrotou e as pessoas começaram a ficar a serem esmagadas, né, e sufocadas, né? Travou lá na passarela. Nesse dia morreram 32 pessoas na estação de Allahabad. Negócio louco, né? Aí, puf, a gente ainda não tava sabendo nada disso, né? Inocente, todo feliz, assim, tal, em êxtase, saindo da Cumbamela, vamos pro hotel descansar. Só que aí, no caminho, assim, saindo do Sangam, assim, você já foi vendo, assim, tava tensão, né, do policiamento, do exército, do o pessoal com apito, tentando regular o tráfico, né, de pessoas, assim, colocando regras, assim, uns apitando, indicando, assim, né, para quem estiver indo num sentido e por um caminho, quem tiver outro, tentando ajustar ali os fluxos para não embolar, que era muita gente, né, nas ruas, assim, nas passagens, nas encruzilhadas e tal, enfim, até que a gente chega numa encruzilhada que era absurdo, assim, tipo, era um lugar onde que era um vale, né? O Sangam, assim, é um vale ali, né, do rio, que a gente se sobe um pouco e chega num platô, assim, que é onde é a cidade, né, de Allahabad. E ali você vai andando e aí tem uma hora que vira, assim, faz uma curva para chegar no centro da cidade. Nessa hora dessa curva, que era um entroncamento ali, é isso, tava uma multidão e esse fluxo e contrafluxo, né? Uma multidão de gente saindo e uma multidão de gente chegando. E aí aconteceu uma coisa que na hora lá uma mulher caiu no chão e aí se formou uma corrente de proteção assim rapidamente em volta dela, né, para ela não ser pisoteada ali pela multidão. E nisso gerou uma onda assim, né, na multidão inteira, né? Os caras abriram espaço assim para proteger a mulher, foi repercutindo aquela onda e aí começou, aí embolou o fluxo, ficou aquela massa humana travada, assim, bloqueada. E ninguém saía, ninguém se movimentava. E a gente tava lá no meio, assim, e eu tenho uma estatura, né, assim, né, maior, assim, eu sou mais alta do que a média, né, assim, dos indianos. Eu consegui esticar a cabeça e olhava para um lado para o outro, eu só via gente, mar de gente por todos os lados. Não tinha saída daquilo. E a coisa embolou e foi apertando, você imagina, né? Nossa, o perrengue, o pânico, começa a bater. Você vai. Aí eu comecei a sentir apertando, apertando. E aí já olhei pro meu pai assim, gente, tipo, nós viemos pra desencarnar na Cumbabela, né? Tá ligado? Tipo, os caras que estavam de brincadeira até aquele momento também, assim, né? Meio zoando, né? Baiano, aquele humor, né? Meio ácido, assim, já ali acabou a brincadeira ali, já ficou todo mundo como, né? Tipo. E aí nessa situação onde parecia assim que não teria ali uma saída do nada, meu pai disse que ele que começou a gritar. Eu não lembro se foi ele ou se foram várias pessoas ao mesmo tempo. Eu sei que de fato a gente começou a gritar Hara Hara Mahadev. E aí começou um aqui, outro ali, daqui a pouco tava toda a multidão gritando, levantando as mãos assim, Har Har Mahadev, Har Har Mahadev, Har Har Mahadev. E a multidão, né? E essa é uma saudação, né, para Shiva, assim, que é a divindade predominante de todo esse evento, né, porque na cosmologia hindu é da cabeça de Shiva
que sai Ganga, né? Ganga tá presa pelo cabelo assim, né, na cabeça de Shiva, e Shiva tá direcionando, e da cabeça de Shiva que Ganga cai nos Himalaias e chega até lá, né? Então e aí nisso parece que quando o pessoal começou a vibrar assim, foi criando, né, aquela coisa que tava assim estagnada e embolada assim, criou espaços assim, abriu espaços, é, criou espaço interno, e aí começou a vazar uns fluxos assim para um lado para o outro, e no que começou a vazar as pessoas foram indo para cá, para lá, desanuviou assim, abriu, né? Aí abriu, e aí quando a gente saiu assim, né? E conseguimos sair da muvuca, começamos a descer a rua assim, indo pra cidade. Ufa, cara, que alívio, né? Nossa, passamos aquele perrengue todo. E aí os caras foram embora correndo, não queria mais ver nada. Depois daquela, assim, os caras queriam só ir pro hotel e saíram com a gente, nem viu mais os caras, assim, a gente ficou só eu e meu pai, assim, andando, tipo, depois daquele adrenalina toda, parece que veio uma sensação, assim, uma onda, assim, né, a gente foi invadido por uma onda, assim, de paz, assim, sabe, uma outra elevação, a gente foi para um outro plano, assim, de realidade, de consciência, e a gente foi descendo, assim, meio tipo, a gente não tinha aquela coisa, assim, de você não tem mais lugar, tem pressa, você não tem lugar para nenhum para chegar, você tá entregue ao momento, sabe? E aí foi ótimo, a gente tava assim, nossa, em êxtase, sem dormir, mas tipo, admirando tudo e admirando ali. Teve uns sadhus convidaram a gente para entrar num templo numa hora lá, que era para visitar. Meu pai que sabe melhor a história desse templo lá, não lembro direito. E aquelas coisas da Índia aqui, tá? A pegada do santo tal que teve aqui no ano de não sei quanto, depois desapareceu, ninguém sabe para onde que ele foi, ele se desmaterializou, sei lá onde, aquelas coisas, né? Bem indiano. Aí você senta ali, comemos um pouco, o pessoal ofereceu, acho que um chai pra gente, com arroz doce, uma coisa assim, tal. E aí a gente saiu e fomos indo na direção do centro de Allahabad. Esse é o momento culminante da história, né? Porque já tá ficando grande, vou ter que cortar o vídeo, né? Mas quando a gente chega no centro, a gente começa a chegar no centro de Allahabad, a gente se depara com uma situação inimaginável, uma situação muito incrível. É assim, é o arquétipo da hospitalidade elevada a, aos extremos, assim, porque a gente é recebido de braços abertos pela população da cidade. Tem um clima, assim, das pessoas de tanta. Cara, a gente foi uma comoção tão grande, assim, que o meu olho encheu d'água, assim, verti lágrimas assim de ver a Cassina, uma coisa muito bonita, porque o que que acontece? As pessoas acreditam que você receber e ofertar alguma coisa para um peregrino que está chegando do Mar Esnan é um benefício maior para a alma do que se você tivesse ido propriamente no Mar Esnan. Então, todo mundo quer te receber e quer te ofertar alguma coisa, quer te falar uma palavra. Então você vai andando pelas ruas assim, e as portas das casas, as janelas abertas, e todo mundo fazendo uma festa para os peregrinos assim, e a gente se sentindo um rei. Você sabe o que é você estar estrangeiro, numa terra estrangeira, entendeu? Gringo total, sabe? Num lugar que não é o seu, e de repente você ser recebido como um rei, assim, é indescritível. É indescritível. É coisas assim que realmente eu acho que
Só a cultura indiana que pode proporcionar, assim. E as pessoas, elas vinham de dentro das casas oferecendo guirlandas, flores, incensos e muita comida. A gente assim oferecia um prato com uma preparação disso, uma samoça, chapati com não sei o que, arroz, e a gente ia pegando aquilo e comendo. Quanto mais a gente comia, recebia, reciprocava, a gente ia aumentando o êxtase, arroz doce, doce. Já ali pelas tantas eu já não estava mais conseguindo comer nada e aceitar nada. E aí teve uma hora que um menino, a cena ficou muito marcada assim, eu fiz assim, né? Tipo, não, obrigado, né? Assim, no, thank you, né? O menino olhou pra mim com aquela cara de piedade, assim, please, please. Tipo, por favor, aceita, aceita. Eu tô te pedindo, tô te implorando, aceita. E aí você aceita, né? E tipo, e aí quando você aceita, ele fica muito feliz. Cara, é uma profusão assim de gentileza que gera gentileza, que eu acho que esse é o assim a experiência de hospitalidade mesmo, que na maior profundidade, né, na acepção mais profunda assim dessa palavra, e que depois a gente vai fazer mais algumas reflexões aí em outros episódios sobre isso, né? Mas foi uma experiência muito bonita, uma das coisas assim mais comoventes que eu vivi na Índia, é, das 3 viagens, né? As 3 vezes assim que eu fui na Índia. Bom, então é isso, gente. Esse é o relato que eu tinha aí para fazer, a história que eu tinha para trazer da Cumbamela. Eu vou ficar por aqui porque o vídeo já está muito grande, eu tenho que editar aí para ficar num tamanho aí no máximo 20, 25 minutos. E depois a gente vai contando, conforme for a curiosidade de vocês, aí a gente vai contando, né, complementando, trazendo outros elementos. Mas é isso. Obrigado e um beijo grande, até o próximo.